Olá, eu sou a professora Conceição, professora de Química e Matemática no Macfísica, e hoje vim falar um pouquinho sobre alotropia. Vocês sabem o que é alotropia? Alotropia é a capacidade de alguns elementos químicos formar mais do que uma substância simples. Isso é muito interessante de ser visto. Então, por exemplo, vocês sabem que existe o gás oxigênio e o gás ozônio. Os dois são formados apenas pelo elemento químico oxigênio. Só que enquanto o gás oxigênio é O2, ligação entre apenas dois átomos de oxigênio, nós temos o ozônio, que é O3, ligação entre três átomos de oxigênio. Nós também sabemos que existe o carbono diamante e o carbono grafite. Os dois são substâncias simples vindas do elemento carbono, porém arranjados espacialmente de maneiras diferentes. Enquanto que o diamante, os carbonos se arranjam na forma de um cubo, por isso estrutura cúbica. Já no grafite, os carbonos se arranjam na forma hexagonal. Eles se colocam como se estivessem nos vértices de um hexágono. Então, é disso que nós queremos falar hoje, tá? Então, fiz aqui na lousa um resuminho para vocês. Olha, a alotropia é a capacidade de um elemento químico formar mais do que uma substância simples. E quais são os alótropos que nós, do ensino médio, precisamos conhecer bem? Nós temos dois tipos de alótropos. Nós temos alótropos que nós diferimos pela atomicidade. Vocês lembram o que é atomicidade? A atomicidade é a quantidade de átomos que nós utilizamos para formar uma substância simples. Então, vejam bem, se vocês pensarem na substância Cl2, a atomicidade dessa substância gás cloro, que é uma substância simples, é 2, porque cada molécula de Cl2 tem 2 átomos, tá? Esta palavra atomicidade só pode estar relacionada com substâncias simples, tá? Por exemplo, nós conhecemos o fósforo vermelho, que é PN. Então, a atomicidade é N. O que significa ser N? Que esta quantidade de átomos por molécula pode variar. E pode também ser uma quantidade grande, tá? Eu vou falar com vocês também sobre um novo caso de alótropo no carbono que se chama fulereno. E já foi encontrado fulereno do tipo C60, C50, C96, C540. Então, olha aqui, varia. Existem substâncias que têm moléculas de 60 carbonos, outras de 50, outras de 96, outras de 540. Então, esses números são as atomicidades do fulereno em cada situação. Ficou claro que é atomicidade? Então, eu posso ter alótropos que diferem pela atomicidade. Ou então eu também posso ter alótropos que diferem em relação à estrutura cristalina. O que é isso? É o arranjo dos átomos no espaço. E analisando cada molécula, cada arranjo, a gente percebe que esses arranjos são semelhantes a alguma figura geométrica que nós já conhecemos. Então, por isso que a gente fala, tal substância simples tem estrutura cúbica, porque os átomos se arranjam que dão a impressão de um cubo. Estrutura hexagonal, os átomos se arranjam dando a impressão de um hexágono. Estrutura esférica, os átomos se arranjam dando a ideia de uma esfera. Ficou claro? Tá. Então agora vejam bem. Eu selecionei
aquilo que vocês precisam saber em termos de alótropos para qualquer concurso de química que você faça. Então, vejam bem, ó. Os alótropos que diferem pela atomicidade, vocês precisam ter bastante conhecimento em relação aos alótropos do oxigênio e do fósforo. Do oxigênio, temos dois alótropos, O2, que é o gás oxigênio, e O3, que é o gás ozônio, né? Todos vocês sabem que o oxigênio, ele é do grupo 16, então ele tem 6 elétrons de valência e está precisando de mais 2. Então, quando dois átomos de oxigênio se aproximam, haverá aqui a formação de um par compartilhado e mais outro par compartilhado. De modo que quando você vai contar os elétrons desse oxigênio, você conta 2, 4, 6, 8. E deste outro também, 2, 4, 6, 8. Então, nós temos dois pares compartilhados, cada par representado por um traço, não é? Já no gás ozônio, O3, nós temos 3 átomos ligados, não é? Então, nós temos o oxigênio com 6 elétrons. Outro oxigênio se aproxima e faz 2 compartilhamentos. Olha aqui, um par compartilhado e outro par compartilhado. Então, esse oxigênio aqui já ficou com 2, 4, 6, 8. Este aqui também 2, 4, 6, 8. Porém, encosta outro oxigênio com 6 elétrons, ele precisando de 2 e o oxigênio em quem ele quer se ligar já está estabilizado. Então, não dá para fazer compartilhamento onde cada átomo contribui com um elétron. Mas esse par de elétrons que é só deste oxigênio está livre. E por isso, esse par será compartilhado por uma ligação que nós chamamos de ligação dativa ou coordenada. Como também é um par compartilhado, então também representamos por um traço, coisa que antigamente representávamos por uma seta, apontando para quem recebe o par emprestado. Hoje não. Qualquer par compartilhado é sempre representado por um traço. Então, vocês estão percebendo que a diferença aqui é na quantidade de átomos. Enquanto aqui eu ligo só 2, aqui eu liguei 3. Correto? Muito bem. Agora o fósforo, gente, também vocês devem guardar. Vocês vão me perguntar o que é mais cobrado, os alótropos do oxigênio ou do fósforo? Sem dúvida nenhuma, os do oxigênio são mais cobrados. Inclusive, a gente usa muito isso na termoquímica. Porém, é necessário também que vocês conheçam que o fósforo dá origem a 2 alótropos, fósforo P4 e fósforo PN. O P4 é chamado fósforo branco e o PN, fósforo vermelho. Inclusive, eu trocava muito, quando eu ia dar aula, eu sempre ficava pensando, quem é o branco? Quem é o vermelho? Aí, arrumei uma regra. B no alfabeto vem antes do V, não é? Então, o branco é o de menor quantidade e o vermelho, o de quantidade indefinida, tá? E aí eu consegui guardar legal. Montei aqui a estrutura para vocês e vou explicar essa estrutura, porque colocar uma estrutura tridimensional na lousa que é bidimensional fica meio difícil, não é? Então, vejam bem, nós sabemos que o fósforo, ele é do grupo 15. E quem é do grupo 15 quando faz ligações simples, as ligações simples ficam sempre desta forma. Fica na forma piramidal. Então, é isso que eu estou tentando representar aqui a vocês. Nós temos 4 átomos de fósforos ligados e, como ele é do grupo 15, tem 5 elétrons na camada de valência, faz 3 compartilhamentos. Então, esse fósforo aqui de cima compartilhou com o vizinho da esquerda, o vizinho da direita e esse vizinho que ele está aqui, ó, fora do plano da lousa, ou para dentro da sala, ou lá para o lado do vizinho, tá? Aí, este fósforo aqui, ele também se liga com o vizinho de baixo, o vizinho de cima e o vizinho da frente. E o mesmo acontecendo com este, tá?
Então eu quero que vocês tenham a ideia de que essa ligação aqui, ela está atrás desta aqui, ó. Porque são 3 ligações que estão colocadas tridimensionalmente. Ficou bem claro, pessoal? Agora, olha o fósforo vermelho. O fósforo vermelho, ele é formado por unidades como estas. E quantas unidades dessas eu vou ligar? Não sei. Depende da necessidade, daquilo que eu tenho como objetivo utilizar o fósforo vermelho, não é? Então, mas em cada unidade, o que nós temos? Nós temos 4 átomos de fósforo, o fósforo de cima ligado com o da esquerda, o da direita e o que está aqui na frente, tá? Esse da esquerda se liga com 2 da unidade e vai fazer ligação com a próxima unidade que vai surgir aqui, tá? O da direita, a mesma coisa. E o de baixo se liga com esquerda, direita e o de cima. Cada unidade dessa vai poder ir se ligando como se fosse um polímero, não é? E eu vou poder usar essas unidades quantas vezes eu precisar. Por isso que é indefinido a quantidade de átomos utilizado nesta molécula. Ficou bem claro? Muito bem. Agora, eu também posso ter alótropos que diferem quanto à estrutura cristalina. E quanto à estrutura cristalina, nós temos que saber os alótropos do enxofre e do carbono. Qual é mais cobrado com? Do carbono. Mas também os alótropos do enxofre são muito importantes no capítulo termoquímica, tá? O enxofre, não sei se vocês sabem, porque quando nós usamos o enxofre como substância simples, nós temos o hábito de escrever apenas S. Mas, na verdade, a substância simples do enxofre é S8. Cada molécula de enxofre contém 8 átomos, tá? E quando a estrutura é rômbica, a estrutura no espaço tem este formato. Pensa na caixa onde vem as suas havaianas, aquele paralelepípedo fininho, comprido. Coloca a caixa em pé. Os átomos de enxofre estão alojados nos vértices. Então, a estrutura rômbica é um prisma de base quadrangular reto. E já a estrutura monoclínica também é um prisma de base quadrangular, mas é um prisma oblíquo. Perceberam? É um prisma oblíquo e os átomos de enxofre estão nos vértices desse prisma. Ficou bem claro? Agora, olha só. O carbono, ele tem 3 alótropos. O diamante, o grafite e o fulereno. O carbono diamante tem estrutura cúbica, o grafite estrutura hexagonal e o fulereno estrutura esférica. Quem é o carbono diamante? É o diamante, é a pedra que nós gostamos tanto, tá? O carbono diamante, ele tem essa estrutura, a estrutura cúbica. Os átomos de carbono estão alojados nos vértices. E essa estrutura cúbica do diamante faz com que o diamante seja uma estrutura compacta e, portanto, é a estrutura mais dura que temos na nossa química. O que significa ser duro em química? Duro em química é que não é riscado, não sofre desgaste. Mas o diamante risca qualquer outro material. O diamante desgasta qualquer outro material. Tanto é que para cortar vidro, o que a gente usa? Diamante. Agora, a gente tem uma ideia no dia a dia que duro é aquilo que não quebra. Não, diamante quebra, ele é lapidado, não é? Mas ser duro na química é não ser riscado ou ser pouco riscado, tá? Nós temos aqui
o carbono grafite. Quem é o carbono grafite? É o grafite do seu lápis, da sua lapiseira, tá? O carbono grafite, ele tem a estrutura hexagonal. E os átomos de carbono estão nos vértices desse hexágono. Só que essas estruturas hexagonais, elas não estão presas umas às outras, não. Elas estão sobrepostas. Então, vejam bem, supondo que esta mão seja um hexágono, eu teria aqui outro hexágono, outro hexágono, outro hexágono, mas eles não estão presos, eles estão só sobrepostos. Por isso mesmo que você usa grafite para escrever. Quando você está escrevendo no seu caderno com uma lapiseira, o que você está fazendo? Você está deixando no papel estes hexágonos. E por isso que eu consigo ler os riscos feitos, tá? Então, o grafite é riscado, tá? Ele sofre desgastes. E, portanto, quimicamente, está errado falar que o papel riscou, aliás, que o lápis riscou o papel. Errado. Quimicamente, foi o papel que riscou o lápis. Porque, quimicamente, quem risca provoca desgaste. Então, quem sofreu desgaste foi o grafite. Então, o grafite é que foi riscado. O papel riscou o grafite. Entenderam? Agora vocês corrijam aí o pessoal, tá? Quando alguém falar, você riscou o meu caderno com lápis. Não, foi o seu caderno que riscou o meu lápis, tá? Muito bem. E por último, nós temos o carbono fulereno. Gente, o carbono fulereno é uma descoberta recente. Vocês vão dar risada, né? Porque vocês não tinham nem nascido, mas para a química isso é uma descoberta recente. Ele foi descoberto em 1985. Ele foi descoberto em regiões que já tinham sido lixões. Por quê? Porque o carbono fulereno, ele se forma pela junção de átomos de carbono. E onde que você encontra muito átomo de carbono? Na matéria orgânica. Aonde você concentra a matéria orgânica, tem grande chance de encontrar fulereno, tá? Quando o fulereno foi descoberto, eles foram encontrados como macromoléculas esféricas, ocas, e todas as macromoléculas encontradas naquele momento, elas tinham 60 carbonos. Era uma esfera com 60 carbonos, tá? Ligados entre si. E aí, a primeira ideia que tiveram foi chamar aquela molécula, que era uma molécula muito grande, né? De carbono bola. Aí acharam que o nome não estava bom e deram o nome de carbono bolha. Não acharam bom e deram o nome de carbono 60. Sim, carbono 60, porque a atomicidade encontrada no momento era 60. Só que à medida que foram pesquisando e procurando carbonos desse tipo, né? Começaram a encontrar moléculas com 32 carbonos, com 44, com 50, com 96, foi encontrado, com 540 e até uma molécula esférica de 960 átomos de carbono. Aliás, uma não, várias, tá? E aí chegaram à conclusão que essa nomenclatura aqui também não era boa. Então, carbono bola não tá bom, bolha não tá bom, carbono 60 não tá bom. Foi a hora que decidiram chamar esse alótropo de carbono fulereno, tá? Então, esta é a última descoberta que nós temos a respeito dos alótropos do carbono, correto? Então, seria muito interessante que vocês tenham na cabecinha assim, o que são alótropos? Substâncias simples vindas de um mesmo elemento químico. Como que eu difiro? Eu tenho alótropos que diferem pela atomicidade
e que eu devo guardar, que os mais importantes são os alótropos do oxigênio e do fósforo. E eu tenho alótropos que diferem pela estrutura cristalina. Os mais importantes que tenho que guardar são os alótropos do enxofre e do carbono, tá? E guardem com um cuidado muito especial os alótropos do carbono, principalmente o fulereno, que são os alótropos mais pedidos. Gostaram? Entenderam direitinho o que são alótropos, o que é alotropia? Se gostou, faça aí um comentário, mande aí uma like, se inscreva no nosso canal. Lá você encontra muitos vídeos interessantes. Um abraço, obrigada pela atenção.